Olá, boa tarde. Oi, Cláudio, saudades. Como bom e belo praxe, esperar um pouquinho para começar. Enquanto isso, vou me ajeitando. Outra vez disseram que eu estava mexendo muito no meu piercing, vou já arrumar para não precisar mexer. E é isso. Vamos marcar de tomar um café sim, Cláudio. Na verdade, marcar de ir na Chapada, né? Tomar um café numa cachoeira. É bacana. Oi, Lídia, boa tarde. Muito obrigado, Cláudio. Você é sempre muito gentil, muito educado. Minha vizinha, minha irmã, minha amiga, Andréia. Vá então, venha, volte a Brasília, venha me ver, me visitar, vamos sim. Oi, Ajoie, Índia, Surefumim, Xalá Surefumó, meu irmão Lúcio, olá, boa tarde. Ogan Fabrício, olá, Surefumim, Ogan. Xalá Surefumó, meu irmão. Ok, Pai Vitor, Oxalá abençoe sua bênção. Ok. Mãe Luciana de Onira, sua bênção, minha irmã. Saudades, como está o Rio de Janeiro? Saudade também. Exatamente, Cláudia, Eparrei. Eparrei para as Iansãs aí, né? Assistindo a live. Motumbá Xé, Motumbá, minha irmã. Pois bem, gente, é isso. Vamos lá. Seguindo a saga aqui dos Odus, que eu sou muito curioso sobre o assunto. Gosto muito de estudar sobre, né? Hoje nós vamos falar de dois Oguns que se complementam. Etá Ogundá, né, chamado pelos mais antigos, os mais estudiosos, como Etá Ogundá Ejameji. E vamos falar também sobre Yorossumeji. Esses dois Odus, querendo ou não, estão interligados justamente pelo poder de Etá Ogundá. Etá Ogundá é um Odu que todo mundo cultua diariamente. Em Etá Ogundá nasceu o corte, o cortar, o partir, né? Então, Etá é o terceiro, a palavra Etá significa terceiro. Etá Ogundá é o terceiro filho de Ofumeji e é o terceiro a responder no jogo de búzio. Então, Etá, o terceiro. Ogum, a palavra Ogum literalmente quer dizer cortar, perfurar, partir, né? Etá, o terceiro, o Ogum, cortar. Ejá, como eu disse, as pessoas mais antigas preferem falar o nome todo. Etá Ogunjá. Ejá Meji, Ejá peixe. Meji, partir em dois. A tradução literal de Etá Ogundá, Ejá Meji, é o terceiro parte, corta o peixe em dois. Eu já vou começando contando esse Itã, né? Que um homem, um ser, tinha acabado de se materializar na Terra. E foi dito a ele que para que ele tivesse sucesso na vida, para que ele tivesse sucesso na sua empreitada aqui no Aie, né, que ele procurasse Orumilá e fizesse uma consulta a Ifá. Assim este homem foi até Orumilá, consultou, e quem respondeu na consulta a Ifá foi Etá Ogundá, e disse para que esse homem fizesse um sacrifício a Exu de um galo, que ele arriasse também a Exu um inhame e depois se
alimentasse desse inhame e para sempre carregasse na sua cintura um alfange, um facão, uma adaga. E assim esse ser, né, que tinha acabado de incorporar na terra, ele o fez. Depois de fazer a oferta a Exu, né, de pendurar o alfange na cintura, ele comeu o inhame. E esse homem sentiu muita sede após comer o inhame. E ele procurou um rio para matar sua sede. Chegando a esse rio, havia disputa entre dois reis de reinos opostos, que tinham jogado, cada um, na margem do rio, uma tarrafa, uma rede de pesca, e um grande peixe tinha se embolado entre as duas redes. E ali estava a disputa, o peixe é meu, o peixe é meu, o peixe era de um, o peixe era de outro, ninguém queria ceder. Ogum matou sua sede, esse homem, perdão, já contei o final da história. Esse homem matou sua sede e ficou observando a disputa entre esses dois reis. Né? Ficou observando, lá ninguém queria ceder. Ele puxou do seu facão e cortou na vertical o peixe, partindo em partes iguais. O peixe deu para cada um dos reis e disse: pronto, o problema está resolvido. Eles ficaram impressionados com a presteza de Ogum em resolver, solucionar o problema. Com a coisa da igualdade, de dividir o peixe em partes iguais. Ele não partiu na horizontal para que um ficasse com o rabo e outro com a cabeça. Ele partiu na vertical, de forma exata, o corte preciso, para que houvesse a solução e a contenda terminasse. E assim, esse homem que tinha acabado de encarnar, né, na Terra, ele foi saudado pelos reis como Asiwajo, aquele que vai abrindo os caminhos, o que vai à frente dos caminhos. E eles perguntaram o nome e por que ele tinha agido daquela forma. Ele contou toda a história, que ele tinha feito a oferenda a Exu, comido um inhame, sentido sede, porque Eta Ogundá assim o tinha pedido. E aqueles dois reis então passaram a chamar aquele homem de Ogum Asiwajo, aquele que corta os males do caminho para que todos podemos passar. Por isso no candomblé, no xirê, na festividade, né, aberta ao público, Ogum é sempre saudado primeiro, para que ele corte toda interferência, todo mal, para que Ogum vá à frente, transformando o candomblé e também nossas vidas, numa vida melhor, num candomblé tranquilo. Então assim, ele passa a ser estritamente ligado, Ogum, o orixá, né? Eu até quando estava formulando aqui o que eu iria falar, que o meu propósito nessas lives é realmente falar sobre Odu, por enquanto não sobre orixá, mas aí caiu? Não. Mas aí falando estritamente sobre Odu mesmo, não tem como falar deste Odu sem citar Ogum, porque Ogum herda do terceiro filho de Ofumeji, de Eta Ogundá, o nome que ele carrega, que é cortar, perfurar. Ogum está estritamente ligado ao terceiro Odu, a falar no Medirilogum, né, o jogo de búzios. Então Ogum ele vem através de uma ordem de Eta Ogundá, e aí muitos antigos, muitos babalaôs, né, o pessoal do culto de Fá, gostam de chamar esse terceiro Odu de Eta Ogundá Ejá Meji, né, o terceiro que cortou o peixe em dois e trouxe essa solução, trazendo também para Ogum o seu título, né, do Senhor dos Caminhos, aí o que vai à frente, cortando os males, os malefícios da vida, para que a nossa vida seja mais tranquila, mais tenra, mais calma, para que a gente vença as dificuldades. Então o Orixá Ogum está estritamente ligado ao Odu Eta Ogundá, assim como o outro orixá, que também corta, que também traz, né, uma arma de corte. Eu vou falar mais à frente sobre esse orixá, que para muita gente, até uma surpresa quando se fala deste orixá, né, um grande rei, e você fala de Eta Ogundá, as pessoas levam um susto. Mas depois, até pela lógica, né, Eta Ogundá é o Odu do corte. Eta Ogundá traz o corte no dia a dia. Se você vai cozinhar um feijão e você passa ali a faca para cortar o pacote de feijão, Eta Ogundá está agindo. Se você vai cortar seu cabelo na hora que o profissional de beleza passa a tesoura no seu cabelo, Eta Ogundá está agindo. Se um cirurgião médico vai fazer uma cirurgia e passa o bisturi, Eta Ogundá está agindo. Em tudo que você divide, que você corta com uma lâmina, Eta Ogundá está agindo. É um Odu que eu sempre falo que as pessoas deveriam agradar, né? Tirar um ebó, fazer uma oferenda, pelo menos uma vez na vida, mesmo que ele não tenha nada a ver com o seu caminho. Porque nós dependemos de Eta Ogundá no dia a dia.
Etá Ogundá é o dono do corte. Dele nasceu o corte, né? Por isso também a sua ligação a Ogum, aquele que corta. Então todo mundo devia procurar, né, uma pessoa séria e tal, e tirar o Etá Ogundá justamente para isso, para cortar as mazelas da vida, né, cortar as dificuldades e para estar louvando também esse Odu tão necessário que trouxe essa forma, né? Etá Ogundá também é responsável pela tecnologia e, querendo ou não, o corte, cortar, isso é uma coisa da tecnologia, mesmo que pareça insignificante, mas o que seríamos de nós sem a faca? Né? Lembrando que, mas Ogum é o dono da faca, quem entregou, quem ordenou que Ogum utilizasse da faca foi Etá Ogundá. Por isso é impossível, mais uma vez falando, né, só sobre Odus, essas lives, mas é impossível não citar, né, Ogum aqui, porque eles estão entrelaçados. Ogum até herda o nome deste Odu, né, deste caminho de destino, ele herda, Ogum herda e exerce sua função, né, no candomblé. Quem é de candomblé sabe que nós saudamos sempre Ogum, e por isso devíamos também saudar sempre Etá Ogundá, porque o corte pertence a Etá Ogundá. Etá Ogundá, ele tem duas representações que são distintas, né? Uma eu já explanei bastante aqui, que é sobre a faca, o facão, o corte, aquilo que divide, certo? Pode dividir o alimento, pode dividir caminhos, pode também estar dividindo, tirando da sua vida uma mazela, né, uma coisa ruim. Etá Ogundá vem para tirar, dividir, para que você ande sem peso, né, para que você ande mais leve, para que você trilhe um bom caminho. E Etá Ogundá, que é o que eu acho mais interessante, ele também é representado por um pênis ereto ejaculando, mostrando assim o poder de procriação de Etá Ogundá, mostrando que Etá Ogundá, ele tem uma maneira precisa de agir na criação do ser humano, na criação da humanidade. Ao lado do Odu número 2, Ejioko, que é o representado pelo útero, Etá Ogundá vem para fertilizar este útero e trazendo aí a grande coisa da humanidade, das populações. Então as tribos, elas nascem em Etá Ogundá. Cada tribo, cada vez que uma criança nasce, se manifesta, cada vez que é anunciada uma gravidez, Etá Ogundá também está agindo. Por isso que eu torno a repetir que Etá Ogundá é um Odu extremamente importante, né, na vida das pessoas, porque ele faz parte do cotidiano. Etá Ogundá é responsável pela descendência, aquele desejo que a pessoa tem de deixar descendentes, de criar uma história, né, de que daqui a uns anos um neto diga: sou neto do Josézinho, do Zezinho, eu sou bisneto do Joaquim. Etá Ogundá é que traz esse desejo da descendência. É esse Odu representado por esse pênis ejaculando, que traz a procriação e a descendência. O desejo de deixar descendentes, de deixar uma história, ele nasce em Etá Ogundá. Etá Ogundá é representado sobre o elemento fogo, sobre o ar, né? O ar espalhando fogo, o ar espalhando, né? E o prelúdio dessa coisa é que o fogo muitas vezes pode se voltar. Quem já viu, né, queimadas e tal, sabe que conforme o vento bate, o fogo pode voltar para o outro lado e mudar sua direção. Então é um Odu que tem que ser muito bem tratado, muito bem alimentado, para que a pessoa não passe, né, a pessoa que é regida por este Odu. Lembrando, né, que eu agora a princípio estou falando sobre a regência de nascimento desse Odu, para que a pessoa não passe sobre essas coisas do um passo para frente, dois para trás. Porque quando esse Odu está em desequilíbrio, né, ele pode realmente acarretar isso na vida da pessoa. A pessoa dá um passo, tá achando que vai adiante, de repente ela volta, né? Tem esse pesar, tem essa coisa do prejuízo. Esse Odu é um Odu muito fácil de lidar. Eu sempre digo para as pessoas, né, que é um Odu muito tranquilo, porque você fazendo o que é indicado, você fazendo o que é pedido pelo jogo, esse Odu vai fazer com que a vida da pessoa deslanche. Claro, né, gente? Lembrando, eu sempre brinco isso com quem me procura, atrás de jogo. Se você ficar deitado na sua casa, vai ficar bem difícil, né? Mas se a pessoa tiver força de vontade, o Odu mesmo, a força de Etá Ogundá, ela vai cortar a negatividade do caminho e esse vento vai soprar favorável a você, né? Então, assim, essa representação também do fogo, né, o vento batendo no fogo, ela é muito interessante, porque ela pode se virar.
As pessoas nascidas sobre o signo de Etaugundá, elas têm uma inteligência acima da média. Ok, isso pode ser, né? Água demais também mata a planta. Isso pode ser uma bênção, talvez possa ser um castigo. Elas, quando estão com Etaugundá de forma negativa, elas não conseguem usar dessa inteligência de maneira racional, de maneira criativa para o benefício. Elas costumam usar essa inteligência em outras coisas, em outras áreas, não ter um foco, um objetivo, né, para ser alcançados, e costumam ficar dispersas, gastando sua energia em várias coisas ao mesmo tempo. Pessoas regidas por Etaugundá têm essa coisa do gastar a energia, ter vários projetos simultâneos, e quando Etaugundá não está positivado, a pessoa acaba não concretizando nenhum desses objetivos. Né, fica dispersando energia ao léu, fica dispensando inteligência ao léu e não foca num objetivo. Ela não consegue alcançar êxito em nada justamente por isso. Ela está ali rondando vários projetos e nunca termina nenhum. Né? São pessoas superestimadas, né? Aquela pessoa inteligentíssima, mas que as pessoas superestimam. Né? Não vai conseguir. Justamente por esse histórico. Esse histórico de vários projetos inacabados, elas acabam sendo superestimadas. As pessoas de Etaugundá, quando são bem direcionadas, quando o Odu está bem, né, tratado, elas costumam ter um foco e são pessoas precisas como o corte da faca de Ogum. Elas costumam acertar, né, ali o seu alvo, o seu objetivo, mas tem que ter realmente uma direção. São pessoas que, apesar de serem muito inteligentes, elas precisam ter esse direcionamento constante. Não saia do seu foco. Não vá tentar fazer outra coisa. Foca onde você está. E a pessoa consegue deslanchar, consegue ir, consegue realmente alcançar seus objetivos. São pessoas demais geniosas, até porque uma coisa acarreta a outra, né? Alguém que é muito inteligente. É superestimada pelas pessoas. Então, até como uma defesa, cria-se esse escudo para que as pessoas não consigam alcançar, não consigam afetar tanto. Então, as pessoas são muito geniosas. As pessoas regidas por Etaugundá, elas são geniosas, são teimosas, essa coisa do insistir, mas não é naquele insistir de uma maneira boa. Eu vou insistir que eu vou alcançar meu objetivo. Talvez a coisa já deu até errado e a pessoa ainda continua insistindo. Nisso eu vou abrir um parênteses, que isso serve para relacionamento, isso serve para trabalho, isso serve para amizade, aquela amizade que não vai levar a lugar nenhum, que a pessoa já demonstrou várias vezes que não é confiável, mas os regidos por Etaugundá, quando eles colocam na cabeça uma coisa, eles ficam ali naquela teimosia, né, naquela coisa do eu vou seguir aqui, aqui vai dar certo. Ela sabe que aquilo já deu errado, que aquilo já era uma história para ter sido cortada, findada. Isso é amizade, relacionamento, mas ela não consegue, ela continua ali obstinada naquela coisa, né? Eu sempre brinco, né, que o pessoal fala aqui sobre Regionile, é o Odu número 8 que eu vou falar mais à frente, que os psicopatas e tal, Regionile, não sei o que. Etaugundá também tem muito dessa coisa, justamente por isso, essa obstinação, a pessoa tá obstinada, a pessoa tá meio louca ali, ó. A pessoa não consegue desvencilhar daquela ideia, daquele objetivo que ela já viu que já fracassou, mas ela tá ali. Eu vou conseguir aqui, ó. Não, se eu insistir, vai. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas. Né? A vida é feita de escolhas e às vezes a pessoa, quando tá com Etaugundá em desequilíbrio, ela não consegue abrir mão. Ela vai continuar ali naquele trabalho que não leva a nada, naquele negócio que já faliu, naquele relacionamento abusivo, naquela amizade falsa. Ela vai continuar ali. Ela não consegue sair daquele círculo, ela não consegue se desvencilhar dessa situação. Né? Essas pessoas, elas são escravas de suas ações, como eu disse agora de ação, elas são totalmente escravas, todo ser humano mas o povo de Etaugundá, eles são um pouco mais, justamente pela teimosia. Eles ficam escravos, reféns das suas atitudes, suas situações que eles criam, né? Situações que deviam ter sido cortadas, lembrando que Etaugundá é o senhor do corte. Essas situações deviam ter sido cortadas da vida. Quando a pessoa, né, ela é filha, ela é regida por esse Odu,
né, ela é regida por este caminho, né, que é Talgundá, ela fica presa naquela coisa ali, ela fica escrava dessa situação, né? São pessoas destinadas a grandes feitos, né, como Ogum, né, esse grande orixá, grande imperador, né? Imperador é aquele que vai e conquista. Esse foi o papel de Ogum na história. Ele foi, conquistou povos, guerreou, venceu. Então são destinados a grandes feitos, né? Lembrando que grandes feitos eles estão ligados a ter maturidade, a usar a inteligência de uma forma que te traga benefício, né? Pessoas inteligentes também podem usar essa inteligência para o mal. Então, assim, são pessoas destinadas a grandes feitos que marcam história, né? Quando eu comecei a estudar sobre Odu, eu costumava pegar personalidades históricas e fazer o Odu, assim, né? E eu vou até no final falar sobre uma personalidade. Eu tinha me dito que não faria isso, né? E tal, mas eu tinha que partir no começo de algum ponto para pesquisar sobre a personalidade das pessoas, e que é impressionante como a vida dessa personalidade se encaixa em Etalgundá. Né? Mas voltando aqui, as pessoas regidas por Etalgundá, né, até por serem demais inteligentes, elas têm essa desconfiança, esse pé atrás com todo mundo. É uma arma do ser humano, desconfiar, uma coisa até boa, né? O confiar não confiando, a gente ter um pé atrás para você não ficar refém das suas ações, como eu disse há pouco. Mas, com o pessoal de Etalgundá é demais, eles desconfiam de tudo. Eles desconfiam até de quem quer ajudar de forma autêntica. Eu quero realmente ajudar. A pessoa de Etalgundá, regida por Etalgundá, ela vai ficar com o pé atrás. Ela, será que quer me ajudar? O que tem por trás disso? Talvez a pessoa está com o melhor das ações. E a pessoa de Etalgundá, pela inteligência, pela teimosia, deixa passar essa ajuda justamente por excesso de desconfiança. Né? As pessoas regidas por Etalgundá têm essa busca constante pelo amor. Ah, mas todo mundo busca o amor. Sim, todo mundo busca o amor. Todo mundo quer ser amado, quer amar, mas as pessoas de Etalgundá, elas têm essa necessidade. Tem um outro Odu, né, que rege principalmente as mulheres, eu vou falar sobre ele mais à frente, que é Ossá, que as mulheres têm essa necessidade, né, de estarem com alguém. Acontece o mesmo principalmente com os homens de Etalgundá. Eles têm essa busca por aceitação, por amor, né? Seja o amor de uma pessoa para estar junto, o amor carnal, seja a aceitação, o amor de amigos. Por isso, muitas vezes, eles caem em ciladas, em erros, em relações, né, abusivas, justamente por essa tendência a estar sempre buscando o amor, de qualquer forma. Eles querem ser amados, certo? Essas pessoas, elas também têm a tendência a ajudar os outros, elas gostam de ajudar e tararã, elas não esperam nada em troca, mas elas têm esse intuito de ajudar também para testar. Eu vou te ajudar para ver até onde é realmente a sua verdadeira necessidade de ajuda. É para ver o que você pensa. São pessoas que gostam de estar perto, ajudando para estudar o outro, para entender sobre o outro, até devido a essa desconfiança que eles trazem, de desconfiar de todo mundo. Então eles querem estar por ali, sendo úteis, mas desvendando, descobrindo, sabendo aonde eles estão pisando. Né? Quando isso eu disse sobre os filhos, os nativos de Etalgundá, a pessoa que nasce sobre a regência desse signo, a pessoa que nasce sobre o Odu. Odu, lembrando, né? A primeira live que está no YouTube, está salva, depois vocês procuram aí no link, na bio, e vão lá e assistem. Eu dei uma pequena explanação sobre Odu. A palavra Odu quer dizer destino. Então quem nasce sobre a influência, sobre o signo, sobre o destino de Etalgundá, traz todas essas características que eu acabei de descrever. É claro que todas as pessoas podem passar durante a sua vida por todos os Odus. Né? Tem o Odu do seu nascimento, mas tem o Odu que está regendo uma fase da sua vida. E aí, quando, por exemplo, uma pessoa me procura para que jogue búzios e Etalgundá responde para aquela pessoa, mesmo ela sendo de outro Odu, regida por outro Odu, seja lá qual orixá for, Etalgundá, ele diz de forma positiva, né, para esta pessoa, para o consulente, você vai ter vitória.
sobre o inimigo. Quando a gente diz inimigo, geralmente vem a palavra na cabeça, a palavra não, né? Vem a certeza, é uma pessoa. O seu inimigo pode ser a fome, pode ser a doença, pode ser a miséria, pode ser a depressão. Quando Tal Gundar responde para um consulente de forma positiva, ele está dando vitória sobre o inimigo, seja ele qual for. Seja uma pessoa, seja um sentimento, seja um espírito. Tal Gundar, ele garante a vitória absoluta quando ele responde em ire para a pessoa, para o consulente. Ele também traz, né, a descoberta da falsidade, que aí já está ligado bem ao arquétipo do filho de Tal Gundar, essa coisa do desconfiar. Ele vem, quando ele responde em ire, né, em positivo, em onan ire, o caminho positivo, ele traz a descoberta da falsidade. Eu sempre digo, quando eu vou tirar ebó em alguém, que o Odu, que o Orixá, que aquela energia que está ali presente naquele momento, livre dos inimigos, mas também livra do falso amigo. Muitas vezes é muito melhor ter um inimigo declarado que você já vai ficar com o pé atrás do que você ter uma pessoa que está te abraçando e está te apunhalando pelas costas. Então, Tal Gundar, quando responde em ire, ele também traz essa coisa. Trazer à tona o falso amigo, quem está ali convivendo com você está tramando pelas suas costas. Ele traz virilidade, como não poderia ser diferente, já que um dos seus símbolos é o pênis ejaculando. Ele traz virilidade, ele traz reprodução, né? Aconteceu um caso comigo, joguei para um rapaz e Tal Gundar respondeu de maneira positiva, dizendo que ele seria pai. E era um rapaz de candomblé que também jogava, e ele disse: e Tal Gundar responde filhos? Eu disse: sim. Pensei que só o Xê, o Odu número 5, vamos chegar nele no próximo final de semana. Eu falei, Tal Gundar também é responsável por essa coisa da procriação, de anunciar herdeiros, de trazer, né, olha, você vai ter filhos. E realmente depois de 6 meses, ele acabou descobrindo que a esposa estava grávida e tornou-se pai. Tal Gundar, ele é o anúncio de que um homem vai deixar descendência na terra através da sua virilidade. Tal Gundar, respondendo positivamente, ele dá livramento da morte prematura. Ele faz com que não haja corte, derramamento de sangue de forma prematura, para que a pessoa tenha uma vida longa, uma vida conforme Orumilá determinou que ele tivesse. Então, Tal Gundar, respondendo de forma positiva, ele traz livramento da morte, principalmente a morte à faca. Conquista com simples atos também. Quando ele está em ire, né? Aquele problema que de repente a pessoa pensa que é um absurdo, tarana, de repente ele vai resolver, ele resolve levantar da sua casa, ir até o local e se resolve numa boa, sem precisar desempunhar nada, sem precisar puxar espadas ou guerrear. Com uma simples conversa, ele vai resolver, porque Tal Gundar já foi à frente e já mostrou o corte para que haja solução. E traz aí uma coisa que é muito dúbia, né? As pessoas ficam meio assim quando ele responde em ire, que é a separação. Lembrando que Tal Gundar é o senhor do corte. A separação para o benefício, né? Respondeu em ire para uma pessoa casada que de repente ela vai se separar. Tem que ter muito cuidado. Perguntar como é que é seu casamento. Vamos ser bem honestos aqui. De repente a pessoa está arrastando o outro cônjuge, e aí é melhor que haja uma separação. De repente, como eu disse, das amizades, né? Uma amizade, uma pessoa falsa, uma pessoa que está só se aproveitando de você. Tal Gundar Medi, ele vem dizer que precisa haver um corte, uma separação para que a sua vida deslanche. De repente um sentimento, um ato, você precisa cortar. Precisa haver um corte, ali um corte preciso para que a sua vida desande. E aí, como eu digo, todo Odu, ele tem os seus dois lados, o Onan Ire, o caminho, né, o caminho de Axé, o caminho bom, e tem o Onan Oxobô, que é o caminho negativo. Como negativo, Oxobô, ele traz a vitória do seu inimigo contra você. Lembrando que inimigo não é só uma pessoa, é um sentimento, é um estado, né? Então, assim, ele vem alertar que existe essa possibilidade de você ser derrotado nessa situação que você está vivendo. Ele traz a violência, quando ele está negativo, a violência
imposta e sofrida, o que é muito interessante. Quando a gente fala de violência, a gente pensa apenas, eu vou sofrer violência. A gente se coloca sempre nessa coisa, né, do, sou uma pessoa iluminada e não sou capaz de cometer a violência. Lembrando que Etá Ogundá, ele rege os grandes impulsos. Então, por isso, tem que se tomar cuidado quando ele está em Oxobô, ele está negativo, para que você também não cometa a violência. Toda ação tem sua reação. Então, tem que estar bem equilibrado, para que você também não cometa a violência. Ele traz, infelizmente, tendência ao alcoolismo, quando ele está em Oxobô. Ele traz a toxicomania, né? Essa coisa de embrenhar-se, né, no mundo das drogas, no submundo. Tem pessoas que a gente conhece que estão bem, de repente entra um certo tempo da vida que a pessoa cai nesse buraco. Etá Ogundá, quando está em Oxobô, ele pode trazer essa influência. Assim como a falta de virilidade, a impotência sexual masculina, o aborto na mulher, a falta extrema de dinheiro. Vou explicar bem aqui, né? Antes que todo mundo comece a falar, eu fico sem dinheiro. Aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa inteligente, como foi dita, aquela pessoa que se esforça e quando dá dia 10 ela não tem mais dinheiro pra nada e muitas vezes ela não sabe como que eu gastei. Ou então aquela pessoa que calculou o mês inteiro e de repente acontece um acidente, o gás acaba, acontece todas essas coisas, a falta de dinheiro extrema. Ela também é um dos indícios que Etá Ogundá pode estar negativo, precisando ser cuidado na sua vida. Inteligência mínima para resolução dos problemas. É aquela coisa que você está ali tentando resolver uma coisa há dias, chega alguém e só mexe um botão e a coisa é resolvida. Etá Ogundá, quando está negativo, ele traz essa cegueira para as pessoas. Elas não costumam ter essa objetividade para resolver, para a resolução mais simples do dia a dia. Né? Eu já disse da esterilidade. Etá Ogundá traz a descendência quando ele está positivo. Quando ele está negativo, ele pode trazer a esterilidade. Nesse assunto eu vou entrar aí, aproveitando esse tópico, sobre a personagem, né? Que eu achei interessante trazer, eu não quero fazer isso e tal, mas eu quero trazer sobre essa personagem, porque para mim, como eu disse, né, quando eu comecei a estudar sobre Odusa e pegava assim, olha essa atriz, vou fazer o Odu dela para ver se encaixa na vida. E essa personalidade é impressionante, como ela viveu todos os extremos de Etá Ogundá, os positivos e os negativos, né, para vocês entenderem como o Odu, ele funciona na vida de uma pessoa. Que o que a gente busca é deixar esse Odu sempre em equilíbrio, para que ele fique sempre positivo, né, para que ele seja sempre positivo, para que as pessoas não passem por essas coisas do Oxobô, do negativo na vida. Então, essa mulher, é uma mulher, ela nasceu numa família que já nasceu dividida. Quando a mãe descobriu que estava grávida, houve a separação, o pai foi embora, e a mãe, com tendências ao alcoolismo, às drogas, quando essa criança nasceu, deixou com os tios. Né? E aí essa menina cresceu muito inteligente, muito superestimada, né? Extremamente superestimada. Essa menina cresceu sabendo que seria uma personalidade mundialmente conhecida. Ela já tinha desde pequeno algumas biografias bem sérias sobre ela. Dizem que os amigos de escola diziam que ela falou, eu vou ser uma das mulheres mais conhecidas do mundo. E essa menina cresceu e tal, e decidiu que ia ser atriz, que tinha nascido para ser atriz. E aí essa menina tentou, disseram para ela que não tinha como mais uma mulher morena fazer sucesso, que ela jamais faria sucesso sendo morena. Nessa época, era a época de Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, né, e tal. Apesar que Brigitte Bardot depois também se tornou loira, mas na época também era morena. Então, assim, ela teve a coisa da inteligência de Etá Ogundá, então vou ficar loira. Ela virou uma loira platinada. E aí essa mulher entra, né, como um grande furacão no cinema, se transformando em 2 anos numa das maiores atrizes, sempre sendo superestimada. Ficou conhecida, estigmatizada como a loira, burra e sensual do cinema. Essa mulher tentou o amor de todas as maneiras,
né, se envolvendo com as pessoas mais duvidosas possíveis. Essa mulher alcançou o estrelato, mas infelizmente com ele vieram o vício em álcool, em drogas. Essa mulher tentou ser mãe, que ela tinha, tem várias entrevistas dela dizendo o desejo de ser mãe, de deixar sua descendência. Oficialmente, né, pelas reportagens, ela sofreu 8 abortos. Ela não conseguia levar uma gravidez adiante. Essa mulher morreu jovem, de forma prematura, se envolveu com os homens mais poderosos da época. Você vê, Tal Gundá agindo de todas as maneiras. Até hoje se fala no nome dessa mulher, né? E morreu jovem, de maneira prematura, uma morte trágica, cercada de mistério, várias teorias da conspiração, e é um ícone até hoje. Uma pessoa que talvez, se Tal Gundá estivesse em equilíbrio, podia ter sido uma das grandes atrizes premiadas com prêmios, que eu acho, na minha opinião, né? Quem me conhece sabe que eu sou doido pro cinema. Eu acho que só de criar esse personagem, né? Esse personagem da loira fatal, ela já devia ter ganhado um prêmio, porque ela viveu esse personagem, tanto que ela dizia o nome da personagem na terceira pessoa. O nome dela era Norma Jean e ela dizia o nome da personagem na terceira pessoa. Ela não conseguia falar, eu fiz esse filme, ela sempre dizia, fulana fez tal filme. Né? Então, só por criar esse personagem, ela devia já ter ganhado um Oscar. Ela vivenciou esse personagem há muitos anos. Estou falando de Marilyn Monroe, né? Todo mundo conhece, regida por Tal Gundá, né? Essa mulher que conseguiu chegar no topo, que até hoje já vão fazer 60 anos da morte. Ainda esse símbolo, ainda é tido como uma referência. É muito contraditório entre as feministas, eu até entendo, né? Mas vamos lembrar que há 60 anos atrás era a arma que ela tinha para usar. Ela ficou refém, lembra que eu falei refém das suas ações? Ela ficou refém da sua ação, que foi criar este personagem. É uma mulher que os biógrafos, né, sérios aí, dizem que ela falava 3 idiomas fluentemente. Uma mulher com uma inteligência imensa. Mas só que ela criou esse personagem, ficou escrava desse personagem, dessa ação. Tanto que ela dizia, a Marilyn não aguenta mais. Ela não dizia, eu não aguento. Porque era um personagem. E ela vivenciou tudo do bom e do ruim que Tal Gundá pode trazer para o ser humano. Se tivesse sido cuidado, de repente, né, tinha ganhado o Oscar, tinha sido mãe, né, tinha vivido uma vida longa, não morrer de forma prematura e tão trágica. Né? Por isso que eu resolvi trazer, porque para mim foi impressionante, né, fazendo os Odus, estudando, ver como se encaixou tão bem a descrição do Odu. Tudo se encaixa perfeitamente na vida de Marilyn Monroe, né? Na vida e na morte. Então o Ire, o positivo, o Oxobô, tudo se encaixou na vida dela. Ela viveu isso tudo. Era o destino, né? No primeiro vídeo eu expliquei que para nós de religiões de matriz africana, o destino ele é maleável, né? A gente consegue. Até o próximo Odu vai dizer um pouco disso. Né? A gente consegue contornar certas situações. Então deixo aí a explicação da vida de Marilyn Monroe, essa nascida sobre a regência de Eta Ogundá Ejameji, né, que viveu todas as fases, o bom e o ruim, né, que é a influência que esse Odu, que esse signo pode trazer, certo? E agora falando do Odu, o número 4, que sai no jogo de Búzio, o 5º filho de Ofumeji, né, o 4º a falar aqui. Quando sai no jogo, aprendi isso com uma Ensida lá de Salvador, do Oxalufã, a mesma cabeça que eu, Oxalufã com Oxum. Depois em pesquisas, né, pesquisando mais, fiquei sabendo que é o correto a se fazer. Quando Yorossum se apresenta no jogo, você passa sobre as pálpebras e depois você assopra o Fum no jogo. O porquê disso? Já vou começar contando o Itan, que explica bem o porquê disso. Oxum recebeu em sua casa uma menina saudável, faceira, mas que estava perdida sem paradeiro. Orumilá ordenou a Oxum que criasse essa menina. A partir de hoje ela vai morar com você, Oxum, no seu palácio. A partir de hoje você vai educá-la e essa menina um dia vai se transformar numa grande senhora de um reino. Oxum, muito vaidosa, pensou,
Vou ter o trabalho de criar, mas depois vou ter o elogio de, olha, você criou, né, uma grande mulher aí. E Oxum decidiu. Quando essa menina entrou na puberdade, um certo dia essa menina enlouqueceu. Esta menina ficou louca. Esta menina foi ao povo do reino de Oxum e praticamente aniquilou com uma espada que ela tinha achado. Oxum ficou louca quando viu a menina dos pés à cabeça toda vermelha. Vermelha de sangue, do povo de Oxum. Oxum pegou a menina pela mão, levou até Orumilá e ele disse, leve essa menina ao palácio de Oxalá. Peça ao Xalufã que sopre sobre ela o Ofum, o pó branco dado a ele por sopre o Efum, o pó branco dado para Oxalá por Ofum. E assim cubra o vermelho. E assim Oxum fez, chegando lá, Oxalá soprou o pó branco sobre a menina e as vestes que estavam todas vermelhas de sangue se transformaram em cor de rosa. Esse orixá, nesta menina, no Brasil é cultuada como Oiá. Quero pedir a bênção aqui à minha mãe Roseli, que está assistindo, minha irmã Luciana, as duas de Onira. E é chamada de Onira, Oni-Irá, né? A senhora do reino de Irá. Né? Muita gente vê Onira no salão vestida de rosa e fala, que linda, parece a Barbie. Não sabe o porquê que aquela roupa é rosa. Aquela roupa é rosa porque o branco, ele veio para aniquilar o vermelho do sangue derramado. E Orosun, também chamado de Esumeji, é responsável pelo sangue derramado. Por isso eu disse no começo que esses dois Odus, eles se complementam, né? Talgundá com seu corte e Orosun Meji com sangue derramado. E Orosun Meji, ele representa o sangue derramado. As pessoas têm muito medo quando saem no jogo de búzio, o Odu número 7, Odi. As pessoas têm muito medo quando saem no jogo de búzio, o Odu número 8, Dionile. As pessoas realmente deveriam ter medo se sair Orosun no jogo para você. E Orosun é um dos Odus mais temidos, justamente por essa ligação que o sangue derramado por Orosun é o sangue derramado para o malefício. Né? Neste Odu, que é de extrema importância para o povo de santo, nasce, né? Tem o Itã, a história que conta o porquê da imolação de animais. É neste Odu que o suicídio nasceu, foi através deste Odu. E Orosun também é chamado como Apejó Iku, aquele que pode mudar o curso da morte. Olha que coisa interessante, né? Por isso que o Odu, né, o destino de uma pessoa, ele é maleável. Porque Orosun, como eu sempre digo, todo Odu tem seu lado bom e seu lado ruim. Como ruim, ele traz esse sangue derramado, né, para o malefício, mas ele traz também a astúcia sobre a morte, trazendo aí a mudança do curso de vida. Só se morria antigamente, no tempo dos orixás, as pessoas que já estavam com os cabelos totalmente brancos. Iku estava achando muito ruim, porque Iku não conseguia levar para o seu reino as pessoas, porque as pessoas estavam vivendo cada vez mais. Então Iku um dia achou um homem choroso, um homem chorando, um homem reclamando da vida, que não gostaria mais de viver. Iku não podia levar aquela pessoa, forçando, venha comigo. Iku deixou um obé, uma faca perto dessa pessoa e disse, você mesmo pode acabar com seu sofrimento. A pessoa perguntou, quem te disse isso? Iku falou, Orosun me contou isso. Realmente, numa conversa entre os dois, Orosun disse que o ser humano poderia tirar sua vida, mas jamais contaria isto para o ser humano, porque muitas pessoas fariam isso de cabeça quente. E não era o desejo de Orosun que ninguém fosse antes de cumprir a sua missão nessa vida. Então aquele homem, ele se matou, foi o primeiro suicídio. Iku teve ali a sua vitória, seu êxito, em levar aquela pessoa de maneira antecipada para junto de si. E Orosun, sabendo do fato, foi atrás de Orumilá, espraguejando, dizendo que Iku tinha enganado. Orumilá disse, e Orosun, você falou demais. Toda palavra lançada não tem como voltar atrás.
por sua causa, Iku entregou ao ser humano o direito de tirar sua própria vida. Yorosum, esse Odu, né, que eu sempre digo que é temido devido ao sangue derramado, né, devido a essa coisa que está estritamente ligado ao suicídio, à automutilação, né, pessoas que costumam se cortar para aplacar o sofrimento. Esse Odu, ele infelizmente é um dos poucos, é o único Odu na verdade, que até quando ele responde de forma positiva, ele traz malefício. É sempre uma coisa boa, mas vai ter um porém, né? Yorosum, esse Odu, é dono de toda essa verdade, de toda essa clareza. Ele também é chamado de Babá Apará, o pai do escárnio. Geralmente quem é regido por Yorosum, o número 4, são aquelas pessoas que levam tudo na zombaria, na brincadeira. Eu sempre brinco, né? O brasileiro todo é nascido sobre o número 4, que está aí vivendo essa situação e está fazendo piada. As pessoas nascidas em Yorosum, sobre esse signo, elas são sempre assim. Elas sempre tiram escárnio, elas sempre zombam. Se a pessoa fez uma coisa bem feita, ela vai zombar, ela vai arrumar uma maneira de zombar. Se a pessoa fez uma coisa mal feita, ela vai zombar da pessoa, porque ela quer escarnecer mesmo da pessoa, daquela situação. Então, eu brinco que Yorosum é o pai do bullying, né? Essa coisa, geralmente as pessoas que são nascidas sobre Yorosum, elas são essas pessoas que fazem bullying mesmo, que correm atrás, que vão lá tentar humilhar de todas as formas. É um Odu muito melindroso, né? Tem uma passagem que diz sobre Yorosum que a mãe terra se penteia com enxada. Faz alusão a que todo buraco, toda cavidade, né, na terra, no solo, pertence a Yorosum. E daí nasce, né, Yorosum está muito ligado à morte, essa coisa do sangue derramado, está aí ligado ao sepultamento. Yorosum criou o sepultamento. Então por isso que o povo de Axé, geralmente existe esse tabu, essa interdição de cremar, de ser cremado, porque o seu corpo tem que voltar para que você faça o que Yorosum determinou, que o ser humano fosse enterrado. Os filhos de Yorosum, quando não são entendidos, eles geralmente são levados precocemente, né? Os filhos de Yorosum, as pessoas regidas, nascidas sob essa regência, elas têm essa coisa do não pertencimento ao mundo. Eu quando era adolescente passei por isso. Tá, eu sei, todo mundo passou por isso, de repente era até Yorosum, né, se fazendo presente na sua vida, mas existem pessoas que a vida inteira elas têm esse pressentimento. Eu não faço parte daqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui. Isso eu não digo em relação a casa, a casamento, a trabalho. É uma sensação de um todo. Eu não sou deste mundo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Justamente por isso, essas pessoas regidas por Yorosum, elas têm uma tendência maior ao suicídio, à tentativa de suicídio, porque para elas é uma fuga. É como se elas estivessem voltando para o lugar de origem, né? Elas têm esse sentimento, esse pensamento constante. Eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a isso aqui, eu quero, né, ir embora. E tendo esse pensamento, infelizmente são pessoas extremamente fechadas sobre seus sentimentos. Como eu disse, são pessoas zombeteiras, que gostam de brincar, justamente para não darem espaço para que as pessoas saibam da vida delas. Justamente para que ninguém descubra realmente o que se passa por trás daquela brincadeira, daquela zombaria toda, né? Elas são pessoas que não querem que ninguém saiba, até porque elas têm dificuldade em expressar. Se alguém apertar uma pessoa regida por Yorosum, ela vai mudar de assunto, ela tem dificuldade em expressar o que ela sente, né? Então, eu sempre digo, quando faço Odu, né, e tal, para a pessoa, Yorosum saiu como Odu de nascimento, eu digo, se abra com alguém, escreva um diário. Você não tem coragem de falar para alguém o que se passa na sua vida, escreve um e-mail, escreve uma mensagem, procure terapia, gente, né? Falamos sobre Talgundá, que é o progresso, esqueci de dizer, mas a medicina nasceu de Talgundá. A gente também precisa recorrer à medicina. Então, assim, precisa a pessoa procurar um meio de se abrir, para não ficar fermentando esses sentimentos.
de culpa, de ódio, são pessoas que carregam ódio, mesmo sendo essa pessoa brincalhona, né? A gente sempre fala que só quem pisa nas pedras sabe o seu caminho, certo? Então essas pessoas muitas vezes estão ali rindo, de zombaria, de chacota, mas no fundo elas trazem uma amargura na alma. Isso é uma coisa que nasce com elas. Então elas precisam aprender a se abrir, até porque são pessoas com explosões de cólera. A pessoa é levada tamanho assim, é uma coisa que se fecha, né? Até que uma hora, pá, ela explode. E aí é como uma panela de pressão. Ela explode, não quer saber, arrebenta com tudo ao redor. E são pessoas que não têm um pingo de remorso dos seus momentos de explosão. Eles fazem porque é uma válvula de escape, né? A panela de pressão geralmente explode porque a válvula de escape do ar entope. Então é isso, assim, a zombaria, né? A melancolia já não resolveu, então elas explodem de maneira assim tal, né? Justamente para conseguir extravasar e conseguir levar um pouco mais a vida. Então eles sofrem com isso, com essas explosões de cólera. Ao mesmo tempo que eles têm esses momentos de cólera, que são pouquíssimos, as pessoas costumam ver muito mais esses momentos de zombaria, de brincadeira, levam tudo na brincadeira. Elas são pessoas extremamente queridas por todos ao seu redor. Aquela pessoa que é sempre querida, todo mundo, ai, fulano, nossa, fulano é 1 em 1 milhão. Fulano é uma pessoa muito especial. Mas essas pessoas, quando precisam de ajuda, né, aquele meme, pessoas para falarem que eu sou legal, aquela fila. Pessoas para ajudar, não tem ninguém. É isso que essas pessoas encontram geralmente, elas não encontram ajuda. Porque as pessoas não a levam a sério justamente pelo escárnio, pelas brincadeiras, pelos bullings. Então, acaba não recebendo ajuda, né, por não saber lidar no dia a dia com essa coisa da zombaria. Então, assim, são queridos por todos, por serem divertidos, serem agradáveis, mas não recebem ajuda. Elas são pessoas que realmente encontram as portas fechadas para ajuda, as pessoas não vão ajudar, as pessoas não vão levar a sério, né? Até porque eles também têm essa coisa do amar e odiar na mesma intensidade. Né? Eu sempre digo que as pessoas regidas por Yorosum, eles têm aquela coisa assim, eles não vão ser falsos com ninguém. Se eles não gostam de você, eles vão passar do seu lado e vão te ignorar. Mesmo que eles gostem da zombaria, do bullying, se eles não gostam de você, eles vão fingir que você não existe. É aquela coisa assim, pra mim a melhor vingança é o desprezo. Você pode estar do lado da pessoa, eles vão fingir que não estão te vendo. Mas se eles amam, eles são capazes de fazer assim, de tirar da boca pra te alimentar, tirar da roupa do corpo pra te dar. Entendeu? Eles têm essa intensidade no amar e odiar. Isso não são só pessoas, são tudo. Se eles gostam do trabalho, eles amam o trabalho assim, de paixão, aquela coisa. Se eles não gostam, não gosta, ele vai sair do trabalho para ganhar o tanto que for, o salário bom que for, as condições boas que forem. Se eles não gostarem, eles não gostam. Pronto, vou sair do trabalho e vou ficar desempregado. Porque essa intensidade dos filhos de Yorosum, justamente por ser esse Odu ligado muito à vida e à morte, né? Então eles têm essa coisa do vou fazer, vou amar, vou amar, vou amar. Vou odiar, eu vou odiar também assim, da mesma intensidade. Essas pessoas, infelizmente, por causa dessa coisa dúbia, né? Essa coisa dúbia da vida, da morte, de ser uma pessoa que aparenta ser extremamente alegre, mas o seu interior é melancólico, é triste, é depressiva, eles têm uma facilidade muito grande para se envolver. Eles têm, na verdade, um fascínio pelo submundo. É uma maneira até do subconsciente, né, tentar com que aconteça alguma coisa com a pessoa para que ela termine a sua vida na Terra. Eles têm facilidade de estar no submundo. Eu joguei para uma menina um dia desse, que ela contou uma história da prima. Ela falou assim, não, minha prima, eu acho que ela fica na porta da penitenciária esperando os caras sair, porque todo namorado dela é ex-presidiário. Esse tipo de pessoa, né? E essa menina, eu perguntei, qual que é a data de nascimento de sua prima? Yorosum. Eles têm esse fascínio pelo submundo, eles têm esse fascínio por esta coisa, é uma coisa até o subconsciente falando, ó, de repente aqui você vai encontrar o seu objetivo, né? Aqui você vai encontrar a sua volta ao Orum. Então essas pessoas têm essa coisa, esse fascínio, né, pelo submundo, e justamente por estar ali no submundo, naquela coisa, tarará, acaba trazendo, até é ruim falar isso, mas acaba trazendo uma malícia
que traz uma coisa boa. Eles têm uma facilidade para resolução de problemas. Quando eles estão encrencados, eles conseguem sair daquele problema ali com jogo de cintura, com a lábia, com conversa, com a zombaria, de uma maneira impressionante. Poucas pessoas conseguiriam, eles conseguem sair rindo, porque o povo de Orosun, eles fazem zombaria até com eles mesmos, né? Para eles não tem diferença, eles querem é zombar para não mostrar muitas vezes o medo, né? Então eles zombam da situação, mas eles conseguem sair dessas situações difíceis. O povo de Orosun, regido por Orosun, justamente, né, para essa coisa dessa coisa dúbia que o Odu traz, eles têm um defeito muito grande. Eles costumam amar quem não os ama, amar mesmo, de chorar, de, né, fazer escândalo. Eu gosto do difícil, o impossível, ele é para mim. E eles têm essa coisa de desprezar quem ama. Se uma pessoa mostrar interesse, não quero não. Fácil, coisa fácil, não confio em coisa fácil. Eu sempre brinco que o povo de Orosun é adepto daquela coisa do... A laranja na beira da estrada deve estar podre. Muitas vezes nem tá, né? Então, mas eles têm essa coisa do, não, muito fácil, tá me amando muito, e já não quero. Não quero, eu quero é realmente essa coisa do difícil, da dificuldade. Eu gosto é disso, é o difícil, é o impossível, é a coisa que eu tenho que gastar tempo, que eu ocupe minha cabeça, até para que não passe pensamentos suicidas por ela. Então eles têm essa obstinação por esses amores impossíveis, né? Quanto mais o outro despreza, mais a pessoa regida por Orosun, ele vai amar. Eu sempre digo para os regidos de Orosun, para eles sempre agradarem Ori, né, a cabeça, para que a cabeça esteja boa, para que a pessoa não pense em coisas e tal, né, em coisas ruins, essas coisas. Mas eu sempre digo para agradar Exu. E Orosun junto a Exu, eles são responsáveis pelas encruzilhadas. Quando a gente diz encruzilhada, não é só encruzilhada física, são as encruzilhadas da vida, as encruzilhadas que a gente encontra na vida. Então o Orosun, ele determina os caminhos e Exu indica, Exu aponta. Por isso essa necessidade, os regidos por Orosun, que eu sempre digo, agrade sempre seu Ori, sempre que você puder, né? Procure seu sacerdote, seu zelador, para dar uma comida à sua cabeça, ao seu Ori, que é o primeiro orixá que nasce conosco, e também a Exu, que é um primórdio, né? Para que as encruzilhadas da vida, onde Orosun também reside, para que você não tenha dúvida em qual caminho você deve seguir, para qual direção vai ser melhor para você. Falando sobre Ire e Oxobô, o negativo e o positivo, né? Vou abrir um parênteses lembrando que Orosun é o único Odu que até o seu Ire, ele traz um pouco de negativo, né? Esse Odu aí que a gente toma muito cuidado quando ele se apresenta no jogo. Quando ele está em Oxobô, ele traz essa coisa, como eu já disse, do jogo de cintura para resolver os problemas da vida. Mas cuidado para que essa resolução imediata no futuro não se torne um problema ainda maior, né? E Orosun, quando positivo, ele traz cargos de lideranças para a pessoa, mas não o primeiro lugar. Lembra que eu falei que Orosun tem sempre um mas, um porém? Vou dar um exemplo. Pessoa regida por Orosun, ele nunca vai ser o diretor de uma escola, ele pode ser o vice. Ele pode ter essa capacidade, muitas vezes estar até à frente, mas nunca com o título. Nunca realmente empossado. Tem sempre um mas em Orosun. E Orosun, ele traz em Ire a coisa da vitória sobre a morte, porque é o Odu que conseguiu mudar a norma, a regra que a morte tinha nele, foi mudada essa coisa. Mas ele diz, quando ele diz sobre essa morte, né, que você vai vencer essa situação, ele abre um mas e diz, cuidado com a depressão e as doenças do fluxo sanguíneo. E Orosun rege o vermelho, que aí entra o sangue. E Orosun diz que a pessoa vai realizar seus sonhos, mas pede cautela com a sua língua, com o seu ofó, com a sua fala, que ninguém saiba o que você está planejando. Porque através da sua fala pode vir a sua derrota. Isso tudo que eu falei, gente, é em Ire, positivo. E Orosun sempre traz um mas.
né? Ele vem com uma coisa positiva, mas pede cautela, pede cuidado, pede para você olhar o outro lado, né? E Oxobô, infelizmente, e Orosun, ele traz aí a cólera das mães ancestrais, justamente pelo vermelho derramado, né? Quando uma mulher ela menstrua ali, é o poder das agés, das iás, né? Então, assim, cuidado extremo com morte por faca, com morte por envenenamento. Sim, gente, o negativo de Orosun, ele vem, assim, eu sempre digo que é o Odu do pé na porta. Cuidado com loucura de ir parar em hospital psiquiátrico. Sim, quando ele está negativo, ele diz sobre isso, ele diz sobre suicídio, sobre autoflagelação, né? Pedindo para que a pessoa, o mais urgente possível, além de agradar o Odu, ela também dê comida à sua cabeça e a Exu, para que Exu tire dessa encruzilhada, encaminhe para a ponta certa da encruzilhada que vai levar à felicidade. E Orosu aí é o grande Odu dos sacrifícios, né? É o item mais interessante, as pessoas às vezes me perguntam, né? Por que que existe imolação no candomblé, né? Tem gente que não concorda, não concordo, sou a favor dos animais, também sou. Mas eu sigo os ritos de uma religião. Quando você segue uma religião, gente, seja ela católica, cristã, protestante, matriz africana, chá de alguma coisa, siga o rito dessa religião. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Em Brasília existe o Vale do Amanhecer, uma religião que está no mundo inteiro. Né? E um dos dogmas dessa religião é não beber. Tem gente que está lá dentro, vivendo essa religião e bebe. Está errado. Se você quer estar numa religião, siga as doutrinas dessa religião. Não queira, opa, vou abrir um parênteses aqui. Então procura outra. Procura uma que aceite, igual no caso do Vale. Aí procura uma religião que você pode beber. Ponto, resolveu a questão. Sabe? Não fique querendo... Aí porque depois, o orixá tá me culpando, né? Que eu sempre brinco com o orixá agiota, que tá cobrando, que vai matar. Eu não cultuo isso. Né? Ou então foi a mão do pai de santo. Muitas vezes essa coisa do terceirizar a culpa. A pessoa nunca tem coragem de falar, eu não estou muito certo aqui, a religião, né, que eu sigo, que eu pratico, ela me cria um tabu sobre isso e eu faço. Então o erro é meu, a pessoa não quer aceitar. E aí sobre a imolação, voltando ao assunto, a imolação, ela nasce de animais, né? Ela nasce no Odu Iorosun. O Adié, o galo, a galinha, o Adié, ele procurou Orumilá para que abrisse um jogo de Ifá para ele. E Orosun respondeu. Né, o Adiel estava cansado de ser criticado pelas pessoas por ser o primeiro a acordar e cuidar da vida. Ele, olha, eu estou cuidando da minha vida aqui cantando, as pessoas reclamam do meu barulho. Mas foi o que Orumilá, né? Foi o que Olorum, que Deus me mandou fazer na terra. Que eu acordasse antes do sol e começasse a anunciar que o dia ia começar. E eu gostaria de uma solução para esse problema. E Orosun respondeu através de Orumilá. Me dê o seu gorro vermelho como sacrifício e nunca mais ninguém vai reclamar da sua cantoria. O galo, muito vaidoso, falou, eu dar meu gorro vermelho, que é a crista do galo? Não vou dar. E Orosun perguntou, você tem certeza disso? Ele, tenho. E Orosun disse, você prefere a vaidade do que ter uma vida boa? O galo respondeu, sim. Então Orosun determinou, ok? Você e sua descendência, a partir de hoje, derramarão o sangue em troca de outras vidas. E o galo aceitou, ele disse, tudo bem, para mim não tem problema algum. Eu aceito, mas eu não vou perder o meu gorro vermelho. Então, com consentimento do galo, esse é um Itã, né, de Ifá, com consentimento do galo, começou-se essa coisa do derramamento de sangue, a troca. E Orosun queria uma forma, estava procurando uma forma de tirar do ser humano essa coisa do derramamento de sangue. Então ele trocou com o galo ficou com sua crista vermelha, mas a partir daquele momento ele começou a derramar o seu sangue, muitas vezes em favor do ser humano, com o consentimento do galo. Então tá aí a explicação bem superficial, na verdade, né? Só porque muita gente pergunta da imolação, então ela vem daí, de Orosun, né? É um tabu, não é o ó, uma determinação de Orosun para o ser humano, é que fizesse essa troca do Egé, né? Através do galo, que foi
permitido, o galo, ele consentiu, desde que ele ficasse com sua crista, que aí tem todo um fundamento, o povo de candomblé entende, e é isso, gente. Então, gente, é isso, falei sobre os dois Odus do dia de hoje, Eta Ogundá Ejameji e Orosun Medi, também chamado de Babá Pará por algumas pessoas. Foi um prazer estar aqui mais esse domingo com vocês. Muito obrigado às pessoas que estiveram aí vendo, participando. Daqui 15 dias farei outra falando sobre dois Odus que se complementam também, Oxê e Obará. Então conto com vocês. Muito obrigado. Meu desejo, como sempre, né, como um bom filho de Oxalá, com Oxum que sou, eu desejo que a semana de vocês, elas sejam como as águas de Oxum, que nada possa impedir a felicidade, nem chegar ao seu destino. E quando chegue na sexta-feira, vocês tenham alcançado todos os seus objetivos sobre o Alá de Oxalá, que vocês tenham alcançado todos os seus objetivos sobre a paz que só Oxalá pode dar. Tá certo? Um beijo para todo mundo, gente, muito obrigado. Ai, gratidão, como chama uma amiga, como diz uma amiga minha, e até a próxima live. Um beijo.